Bom, vamos continuar aí a correção. Para finalizar, a letra C, eu faço até questão de ler aqui a pergunta, né, a estrutura aí, porque teve muita gente, e muita gente, quando eu digo, é em torno de uns 80% do que eu recebi, não fez do jeito que eu gostaria, e aí eu vou colocar a minha opinião como professora e orientadora, tá? Então vamos lá, ó. Ela fala assim: faça, né, o gráfico das duas funções em um mesmo plano cartesiano. Então, eu vou desenhar o eixo x, o eixo y, que é o plano cartesiano, e eu vou desenhar os dois gráficos, que é uma reta. Então, eu vou ter duas retas, porque eu tenho duas funções, né? Seria mais ou menos isso. Interprete, olha a palavra, interprete o significado do ponto de intersecção. Aí até coloquei entre parênteses o que é ponto de intersecção. É quando as duas retas se cruzam. Dessas duas retas, conforme o contexto do enunciado, ou seja, para essa situação em que uma pessoa vai comprar um livro e os fretes são calculados de formas diferentes, para essa situação, o que significa ter um ponto de intersecção nas funções? Então vamos lá. Primeiro que teve gente que não desenhou o gráfico. Então, sinto muito. Não tem como corrigir sem o gráfico, tá? Segundo, teve pessoas que desenharam o gráfico e desenharam errado. E eu já vou falar daí da forma de desenhar o gráfico, tá bom? Também sinto muito. Terceiro, cópias. Várias cópias, muitas cópias. Por quê? Porque eu recebi um trabalho primeiro, ótimo, excelente, e depois veio outros dos colegas, tudo igual. Complicado, muito complicado. Como tô longe de vocês, vou puxar menos a orelha, tá? E por último, né? Não interpretou. Adiantava só eu desenhar o gráfico? Eu tinha que ir falar o que aquele gráfico estava me demonstrando. Acho que o mais importante era falar. Só que para eu falar, eu tinha que fazer o gráfico. Então, não, assim, um complementa o outro. E muita gente desenhou lá o gráfico, qualquer coisa, não me mostrou a conta, não me mostrou como que chegou nos pontos. Aí fica difícil, né? Fica bem difícil duvidar que não foi uma cópia, tá? Mas tudo bem. Vamos lá, ó. O que a pessoa teria que fazer, que foi o que nós vínhamos treinando desde o ano passado. Se eu tenho lá essa função, que é uma das que a gente estava trabalhando, vou pôr o da loja A, tá? 3x mais 5. O que eu tenho que fazer? Vou montar uma mini tabela, onde eu vou dar dois valores para x. Por que eu tenho que dar dois valores para x? Porque dá para desenhar reta com um único ponto? Não, eu gravei um vídeo falando isso para vocês. Eu tenho que ter pelo menos dois. Eu posso pôr 3, 4, 5? Pode, mas é aquilo, 2 já é o suficiente. Então, eu vou trabalhar com 2. Vou dar dois valores para x e achar o y, que é o f de x. Só que o 1 eu já tinha feito. Qual que era? Era do 4 livros, que alguém me mandou mensagem perguntando. O 4 tá ligado com o 17, né? Que a gente viu. Aí eu ia vir aqui e dar mais um ponto. Qualquer um. Eu vou dar o 5? Vou. Poderia ter colocado outro valor? Poderia. Mas, professora, a hora que você fosse desenhar a reta, você ia enxergar que em um momento elas iam se cruzar.
o 5. Eu iria fazer a conta, mas 3 vezes 5, 15. 15 mais 5, 20. E aí eu ia ter que fazer a mesma coisa para outra função, tá? Opa. Faço uma mini tabela, dou 2 valores para x e eu preciso ter 2 valores para y, tá? Uma conta eu nem precisava fazer, que era o do 4 ligando com o 18. E o do 5? 2 vezes 5, 10, 10 mais 10, 20. O que aconteceu, então? Eu teria o 4 aqui, né? Ó, ligado com o 17, com o 18 e o outro ligado com o 17, tá? E aí, o 5 é o ponto comum entre as duas. Se esse ponto é o comum, é onde essas retas se cruzam, é onde está acontecendo a intersecção das retas. Bom, ok, fiz o gráfico, mas e aí? O que isso significa? O que significa dentro do pensar que eu vou pagar um frete, esse ponto em comum, né? Vamos pensar uma coisa. O que é X? X não é livro? X é livro? Lembra que eu falei lá na letra A, quando a gente começou a fazer? X é livro. O que é Y? Y é frete. Significa que quando eu compro 5 livros, eu vou pagar R$20 de frete, tanto na loja A quanto na loja B. Ou seja, tanto faz a loja que eu comprar, o frete vai ser o mesmo, né? Então, quando eu compro 5 livros, o frete é o mesmo em ambas as lojas. E aí foram pouquíssimas pessoas que chegaram nessa conclusão, que era exatamente o que eu queria. Um texto explicando, interpretando o que esse gráfico dizia. Espero ter ficado mais claro para vocês, né? E qualquer dúvida me procurem, tá bom? Um beijo, até mais!